luz que me guia onde eu for. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely day. Little darling, it feels like some shit's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, this must return to the faces. Little darling, it seems like some shit's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes, nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Então vai pra mãe, um beijinho na mãe, quer falar uma coisa pra ela? Deixa eu falar pra você. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Might have talked a long way. We knew it together someday. They say, I bet they will never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the
still the one I want for life. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde se apresentam diante de mim, pastor Lutério, diante de Deus, das testemunhas, dos pais, o casal maravilhoso, lindo, né? Júlia, Catherine, Frank, Gelac, e nosso querido noivo, Miguel Jesus Cruz. Acertei. Glória a Deus, que bom. A Bíblia diz no Salmo 127 o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Júlia e Miguel, ele dá enquanto dorme. Olha que maravilha. Isso é para quem pertence a Deus, né? Que maravilha, glória a Deus por isso. Nesta tarde, os pais da noiva são Mary Jimenez Frank e Marcos Vinícius Gelac. Pais do noivo, Luciane Zacarias e Rogério José Zacarias Cruz. Vamos curvar a nossa cabeça para uma oração? Nosso Deus e nosso Pai, como o Senhor esteve, Jesus Cristo, em Caná da Galileia, onde o Senhor transformou água em vinho, nós queremos, da mesma forma, palpável, como eu estou sentindo, que todos possam sentir a Tua presença nesta tarde, nesse lugar, e que o Espírito Santo esteja passeando entre nós e abençoando todos que aqui estão, todos mesmo, que possam sentir o Teu amor, a Tua graça, e também desejar aos noivos as Tuas bênçãos, não somente humanas, mas divinas, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso sobre a vida do casal, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, eu escolhi uma passagem da Bíblia para vocês, que está em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Jesus Cristo fez, de uma forma maravilhosa, o Sermão do Monte. E aí ele termina com palavras fantásticas, poderosas, o Sermão do Monte. E ele nos diz o seguinte, sobre dois fundamentos. Você que trabalha com construção, né, vende apartamento e tudo mais, vai saber muito bem o que eu estou falando. Diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, toda a palavra do Sermão do Monte, e as pratica, será comparado a um homem prudente ou sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. E a Bíblia continua dizendo: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Essa é a parte boa. Mas tem o outro homem, que também edificou, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a rocha, nesse caso aqui, para quem não sabe, mas acho que todos sabem, ela representa Jesus Cristo. Então a rocha é Jesus Cristo. Ela representa então também as palavras dos apóstolos, os evangelhos, né? Representa toda a palavra de Deus, seja do Velho, seja do Novo Testamento. Então, Miguel e Júlia, vossa vida poderá ser abençoada por Deus somente pela palavra de Deus. Aqueles que permanecem na palavra de Deus ficarão em pé, independente de tudo o que acontecer. E por isso, a nossa igreja, nós, Casal Pastoral de Ipanambi, nós vamos doar essa Bíblia para vocês. A Bíblia da família. Tem estudos lindos, poderosos, de Jaime Kemp, um grande evangelista norte-americano, um professor de casais, tem restaurado muitos casamentos no Brasil inteiro, então, e também no mundo. Então, a rocha o fundamento é Jesus. Eu podia parar aqui se nós obedecêssemos. Então, nós temos que confiar nele todos os dias, todos os dias. O rei Davi disse assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo,
Então, ele está dizendo aqui que Deus é a nossa segurança, que Deus é a nossa proteção, que Deus nos é poder. Deus é o nosso bunker. Então pode vir a bomba que vier sobre vocês, se vocês estão firmados em Deus, Ele vai cuidar de vocês. Então, e para isso, vocês têm que ter tempo de meditação, de leitura da Bíblia, né? É muito importante. Às vezes as pessoas dizem, não, é só pastor que tem que ler a Bíblia. Não, todo cristão deveria de ler uma vez por ano a Bíblia, para ser um cristão mesmo, né? Então deveria de ler uma vez por ano a Bíblia, participar de cultos, quem é católico de missa, tem que participar, não pode parar, né? A casa edificada sobre a rocha, ela sobreviveu à tempestade, não foi qualquer tempestade, ela resistiu porque foi construída sobre a rocha. Outra coisa, não deve ser nada fácil construir uma casa sobre uma rocha. Imagina, perfurar a rocha, né? Colocar ferros, concreto, cansaço, suor, calos nas mãos, né? Então, e assim deve ser o relacionamento. Nem sempre vai ser fácil. Todos que são casados aqui sabem quanto é difícil manter um relacionamento. É como uma construção diariamente mesmo. Então, o casal na construção precisa perdoar, precisa amar, manter-se fiel, e a lista segue, a lista é interminável. A casa edificada sobre a rocha, eu achei fantástico isso aqui que eu vou dizer para vocês agora, para todos os convidados de vocês. Ela não só não caiu, mas sabe o que a Bíblia diz? Ela ficou inabalável. Lucas 6,48. Então, quando nós olhamos para o mundo, Júlia e Miguel, se vocês vão olhar para os casais do mundo, vocês vão se decepcionar, vão dizer, meu Deus, não vou casar porque aquele lá deu problema, aquele outro lá deu problema. Então, não, vocês não podem olhar, vocês têm que olhar para Jesus, porque o casal que se firma na rocha, ele permanece inabalável. Não significa que não vai ter temporal, vai ter lutas, vai ter dificuldade, mas fica inabalável. Então, é assim mesmo que funciona. E aqueles edificados sobre areia não interessa muito a gente. Mas a verdade que eu quero dizer para vocês, cada homem desses tinha uma esposa, tinha filhos. Então, Miguel, tudo que você fizer, espero que vocês tenham um filho um dia lá na frente, né? Vai ter consequência na Júlia. E também, Júlia, o que você fizer vai ter consequência com Miguel. Também vai ter consequência nos filhos de vocês. Então, aquele que edificou sobre a rocha, ele abençoou toda a sua família, toda mesmo. E aquele que edificou sobre a areia, ele ferrou, desculpa a palavra, como pastor, ferrou toda a sua família, deixou mal, deixou ele sem casa, sem lugar para morar, sem lugar para viver, porque veio a tempestade e destruiu tudo. Então, muitas vezes nós não imaginamos que é assim, mas é assim mesmo. As consequências são sérias, para um lado maravilhosas, para outro lado trágicas. Então, que vocês dois possam decidir no fundo do coração de vocês edificar sobre a rocha. E a rocha tem um nome, ela é Cristo. Eu tenho observado no consultório pastoral casais que vêm às vezes despedaçados, que ainda não tinham construído a sua vida na rocha. E depois de anos de casado, eles decidem, não, nós queremos servir a Deus. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar 6 meses juntos. E às vezes vem pensando em se separar, vamos trabalhar 6 meses juntos e depois eles querem continuar, porque a rocha realmente firma, a rocha dá trabalho, mas ela é a melhor opção para um casamento, para uma família, para uma vida. E por outro lado, a areia é fácil de cavocar, não vai dar calo, não é um compromisso sério, mas as consequências são trágicas. Então, se tem alguém aqui nesta tarde que edificou sua vida sobre a areia, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo. Assim na vida de vocês, vocês precisam construir na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, amém? Então tá bom, vamos seguir em frente, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja sobre esse casal e sobre todos que aqui estão nessa tarde, que possam, Senhor Jesus Cristo, se firmar na rocha. Perdoa, Deus, aqueles que têm se firmado na areia, porque não tem como se firmar na areia. Perdoa, ajuda a voltar a ler a Bíblia, a orar, ir no culto, ir na missa, fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é que nós sirvamos a Deus de todo o nosso coração. Amém. Ok,
Nós vamos aos votos agora, eu vou me aproximar um pouco mais de vocês. Eu, Júlia, recebo a ti, Miguel, como meu legítimo esposo, para viver contigo, conforme foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Prometo amar-te, ser fiel a ti, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebo a ti, Júlia, como minha legítima esposa, para viver contigo, conforme foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Prometo amar-te, ser fiel a ti, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fiz um voto meu aqui para a Júlia também. Eu vou ler para ela aqui. Vocês vão ter que escutar. Júlia Catherine Frank Gelac, o meu amor. E finalmente chegou aqui hoje o nosso grande dia. Hoje estamos formalizando o nosso grande amor, perante Deus, perante a nossa família e perante os nossos amigos. Hoje estamos formalizando nossos 6 anos de história. São 6 anos de amizade, companheirismo, luta, dificuldades. São 6 anos, principalmente, de muito amor. Eu mudei muito nesse tempo. Nesse tempo eu errei, eu aprendi, eu criei coragem. Eu sempre digo que se não fosse tu na minha vida, eu ainda seria assistente comercial lá na Ibred. Mas tu sempre acreditou em mim, sempre viu um potencial que nem eu mesmo via em mim, eu nem imaginava. Tu sempre me leva para frente, sempre me motiva, nunca duvida de mim, nunca duvida de nós. É sempre, vamos, Júlia, vamos. Eu consigo, Júlia? Já conseguiu. E quando eu era pessimista e eu dizia que eu era realista, foi tu que me ensinou que aquela era a realidade que eu estava criando para mim. E isso foi muito importante na minha vida. Foi ali que eu tive uma grande mudança, foi um grande banho de água fria. E isso, obviamente, mudou tudo dali em diante. Mas vamos lá. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de ti. E por que eu poderia ficar horas e horas falando de ti? Porque eu te amo, porque eu sou apaixonado por ti. E eu te prometo ser sempre teu protetor. Tá bom, Bill? A partir de agora, o teu protetor, o teu namorado, teu esposo, enfim, o teu melhor amigo. Que um rapaz aqui me ensinou que a maior relação entre duas pessoas é a amizade. Porque casado a gente é automaticamente a partir daqui, mas amigos a gente constrói isso no dia a dia. Enfim, mas principalmente, muito obrigado por estar no caminho de Deus. Eu vejo que isso é a nossa maior conquista juntos. A gente sabe tudo que a gente passou, né? Enfim, mamãezinha, eu te amo muito. Obrigado por tudo. Eu também fiz meus votos, então vocês também vão ter que ouvir. Meu gato, meu grande amor. Se me perguntassem há 1 ano se eu pensaria estar vivendo um dia como esse, digo que nem nos meus melhores sonhos conseguiria ter imaginado algo tão bom. Estar aqui com você hoje é a maior prova do cuidado de Deus em nossas vidas. Eu, que quando te conheci era cética e questionadora, hoje colho os frutos da bondade do Senhor, que colocou o chão quando nós demos os passos. E que passos, né? Quando conquistamos o nosso primeiro carro, quando você recebeu uma excelente oportunidade de emprego que mudou as nossas vidas, quando contratamos todos os fornecedores desse casamento, somente com a fé em Deus de que conseguiríamos pagá-los, e pagamos. Quando escolhemos o nosso novo lar, que é muito melhor do que um dia achamos que onde iríamos viver, mas também quando vivemos o pior dia das nossas vidas e passamos a conviver com a dor de uma saudade que nunca passa. E quando tudo que tínhamos de dinheiro dava para comprar somente as nossas batatinhas do Mac. Ou quando você ficava comigo no início do nosso namoro, mesmo que eu precisasse estudar mais de 12 horas por dia e já estivesse ficando meio doida. Deus nos forjou, nos fortaleceu, sonhou para nós coisas que jamais teríamos escolhido. Mas, com certeza, o que eu escolhi e escolheria todos os dias da minha vida novamente é você. Por isso, prometo te amar todos os dias, te respeitar e honrar o nosso casamento. Prometo apoiar e viver os teus sonhos contigo e cuidar sempre do nosso amor. Prometo amar os nossos filhos, os nossos planos, a nossa história e estar sempre contigo, porque tenho certeza que o nosso amor nem a morte vai separar. Te amo hoje e sempre. Vamos bater uma salva de palmas, vamos quebrar o protocolo. Muito legal, muito bom, muito feliz por vocês se amarem tanto
E amor é uma decisão, tem que ter um esforço. E que prova do amor exterior vocês nos apresentam? As alianças. Você pode entrar as alianças, por favor? My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you every breath that I take, you every step I make, and I want to share all my life with you. No one else will do. In your eyes, they tell me how much you care. Oh, As alianças, elas não têm nem início nem fim, são alianças. E sabe uma coisa? Uma cabe bem certinho dentro da outra. Eu acabei de descobrir aqui na minha mão agora. Um dia Deus, lá no passado, muitos anos atrás, 6.000 anos atrás, pouco mais, pouco menos, Ele destruiu a terra, cada maldade do homem. E aí depois, Deus olhou, achou uma família fiel, maravilhosa, a família de Noé. E aí Deus colocou no céu o arco-íris, como um sinal de aliança entre nós e Deus. Deus nunca mais vai destruir a terra dessa forma, com águas, né? Então, eu quero dizer para vocês dois, que cada homem que olhar para essa aliança que vai estar na mão da Júlia, possa respeitar, porque a Júlia pertence a um homem, né, chamado Miguel, e o contrário também, Miguel, que essa aliança na tua mão, todas as mulheres do mundo, e hoje também homem, né? E mulheres também, né, Júlia? Todos têm que respeitar essa aliança, porque ela pertence apenas com a Júlia. Então, e nunca deve se quebrar a aliança, porque chama-se infidelidade, chama-se tantos outros nomes que eu não quero citar agora. Ok? Então, você começa colocando com esta aliança. Você pode falar. Com esta aliança, eu me caso contigo, unindo-te à minha vida, o meu amor, tudo que tenho. Vai caber. Vai ter que tirar Com esta aliança, Eu me caso contigo, eu me caso contigo, entrego a ti meu coração, entrego a ti meu coração, minha vida, a minha vida, tudo que sou tudo que sou e tudo que tenho. e tudo que tenho. Ok, tem mais algum pastor, algum presbítero de alguma igreja aqui conosco? Não? Tem alguém? Então eu vou chamar os pais agora, dos dois lados, e os noivos vão se ajoelhar, e eu também, e os pais vão impor as mãos sobre, pode se ajoelhar, vão impor as mãos sobre o casal, e todos os convidados vão se levantar em pé, e vão erguer a mão direita, e abençoar o casal. Nós vamos colocar a mão sobre a Bíblia, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, é uma honra estar aqui nesta tarde, sendo convidado pelo Miguel, pela Júlia, mas acima de tudo nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar. Sabemos que o Espírito Santo está aqui e a Tua palavra diz que aquilo que nós unirmos na terra será unido no céu. Estamos aqui com os dois casais dos pais, a minha esposa, o Espírito Santo, os convidados, as testemunhas, erguendo a sua mão, abençoando a vida desse casal. Por isso, Pai, nós os abençoamos, nós os unimos em nome do Espírito Santo, que o mundo espiritual não será mais o mesmo a partir de hoje, porque mais uma união que alegra o teu coração está acontecendo. Muito obrigado, Pai, pelos votos de amor de um para com o outro. Muito obrigado porque
tua palavra diz tão claramente: aquilo que unirmos na terra será unido no céu. Por isso, nós os unimos aqui agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Amém e amém. Eu, como ministro do Evangelho, ordenado pela Igreja de Deus no Brasil, vos declaro casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar a noiva. Nós temos ainda a homenagem a uma afilhada, né? Por favor, pode sair a pessoa que vai fazer homenagem agora. Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. De refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim a vida é te amar. Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu, eu vou buscar no aquarela e pincel, pinta sorriso nas palavras que você disser. Te dá magia, alegria, é o meu jeito de dizer te amo, que eu te quero no fundo do meu coração. Vou te encontrar estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim a vida é te amar. Amém. Tem ainda uma música que a Júlia gosta muito de louvor, vai ser agora trazido. Depois nós encerramos a nossa parte. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti.
Cheio de arroz. Lá nas coletivas, eu achei, David. Vai correndo com chocolate. Fui dar um tapa no teu ombro esquerdo dentro da orelha. E saiu ser ainda, né?